Bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que está aí o dia de vocês? Já conseguiram acordar? A Bárbara vai disparar um aviãozinho aí, chamando, convidando vocês. Ajuda a gente também a convidar mais pessoas. Senta o dedo nesse coraçãozinho aí, para a gente chegar a mais pessoas. Vamos lá. Deside, bom dia. Isabela, bom dia. Jajá, bom dia. Estamos aí no nosso 9º dia. Que bênção! 9 dias já orando pela cura dos traumas familiares. Vocês não têm noção de como nós estamos felizes. Vocês podem mandar para nós também, gente, no direct, os testemunhos das coisas que estão acontecendo com vocês, tá? Muito importante para nós isso daí, para que a gente possa continuar orando junto. Marcela também, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a cura da nossa criança interior. Olha que maravilha! Nós já falamos sobre tantos aspectos das curas para a restauração da nossa família, né? E hoje nós vamos falar sobre a cura da nossa criança interior. Bom dia. A Iradete também, a Amanda, a Rita, bom dia, sejam todos bem-vindos, para que nós possamos começar a orar por essa nossa família, né? Para despertar a família real, a família do Reino de Deus, diante das nossas vidas. Senta o dedo nesse coraçãozinho do lado aí, para que a nossa live possa crescer e chegar a mais pessoas. Vamos lá? Vamos começar clamando a presença desse Espírito Santo de Deus. Esse nosso Espírito, gente, é tão bom orar para o Espírito Santo, né? Esse nosso Espírito que é amigo, que é cuidador, que é esse Espírito de bondade, esse Espírito de amor. Então vamos orar para esse Espírito Santo, para que nós possamos estar em conexão direta com o Pai, e estando com essa conexão nós possamos verdadeiramente chegarmos àquilo que é a transformação das nossas famílias, curar todos os traumas que vêm impedindo a nossa família de viver com excelência para o reino de Deus. Espírito Santo de Deus, clamamos a Tua presença neste momento. Que o Teu amor seja extraordinário e que diante daquilo que é o Teu amor, diante daquilo que é a Tua graça, possamos experimentar a pureza de sermos a família do reino dos céus. Que possamos desfrutar, Espírito Santo de Deus, daquilo que sempre foi o desejo de Deus para nós, que é tornarmos famílias completas, despertadas para o reino de Deus. Traga-nos, Espírito Santo, o entendimento necessário, a mudança de mentalidade necessária, a mudança dos hábitos, a mudança de tudo aquilo que nós precisamos para que os nossos traumas, os traumas das nossas famílias, seja completamente restaurado. Que esse amor e que essa bondade que habita no Teu Espírito seja manifestada em nós, para que manifestada em nós possamos chegar àquilo que é o Teu desejo. Que possamos entender, Deus Pai Todo-Poderoso, de glória, de graça e de alegria, daquilo que é o Teu amor sobre as nossas vidas. Vinde, Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo de Deus. Tivemos uma queda de energia aqui agora, mas nós vamos continuar orando para que nós não percamos essa ação do Espírito Santo de Deus. Vou dar bom dia para mais algumas pessoas que entraram. A Letícia entrou, a Raquel, a Mari. Que bom que vocês têm gostado dessas orações. A Renata, a Adriele, o Roncovato. Maravilha.
Então vamos continuar diante daquilo que nós estamos vivendo para esse tempo de glória para as nossas famílias, para a cura dos traumas familiares, né? Então que nós possamos viver o melhor para a nossa família. E hoje nós vamos falar sobre a cura dos traumas da nossa criança interior. Por que nós precisamos perdoar a nossa criança interior? Nós viemos falando 8 dias sobre por que perdoar, de que maneira perdoar, a quem perdoar. E hoje, em especial, nós estamos falando para que nós possamos liberar o perdão para a nossa criança interior. E como que nós vamos fazer para liberar perdão para a nossa criança interior? Então, primeiro é preciso reconhecer que todas as coisas que nós fizemos como criança têm interferência na nossa vida hoje. Tem imediata interferência sobre aquilo que nós somos. Quando nós começamos a entender que o nosso caráter vai sendo moldado do 0 aos 7 anos da nossa idade, nós precisamos perdoar aquilo que foi feito naquela criança, porque ela nos diz diretamente sobre aquilo que formou o nosso caráter. Nós falamos sobre isso na mentoria, nós falamos sobre como os traços de caráter são formados, quais são os traços de caráter. Então nós precisamos olhar para essa criança que ingenuamente foi acometida de muitos pecados ou ingenuamente sofreu tantas coisas e que isso acarreta diretamente naquilo que é hoje a nossa vida. Então eu gostaria de que você fizesse nesse momento da sua vida agora um retrocesso e olhasse para aquela criança. Quais foram os traumas que feriram você? Quais foram os traumas que feriram essa criança? E conforme você for trazendo isso à sua mente agora, vai clamando a presença do Espírito Santo para que essa mudança de mentalidade seja instaurada. Imagine se você, como criança, comece a relembrar das coisas que te fizeram mal, comece a relembrar das coisas que te tiraram do eixo, que te tiraram da presença de Deus. Comece a trazer isso com muita sabedoria, clame ao Espírito Santo, para que você possa reconhecer e perdoar essa criança. Talvez ficaram coisas presas no seu passado que você nem mesmo tem noção mais hoje, mas que em algum momento de conflito com a sua família, com os seus familiares, essa criança interior brota e acaba causando muitos transtornos, porque você mesmo não conseguiu perdoar aquela criança. Na verdade, a gente tem que fazer as pazes com a nossa criança interior, porque a nossa vida adulta é regida muito pelos sentimentos dessa criança, né? Que esses sentimentos que não foram acolhidos, esses sentimentos que não foram realmente aceitos quando era criança e ficou aí guardado. Então a gente precisa fazer as pazes com a nossa criança interior. Porque quando a gente faz as pazes, nós conseguimos que nós, hoje adultos, literalmente guiamos a nossa vida. Porque muitas coisas que a gente faz ao longo da vida é a nossa criança interior falando. Por exemplo, no processo de educação de filhos. Quando sua criança está fazendo alguma coisa que te tira do eixo, né, que te desestabiliza, no caso, é muito mais sobre você do que sobre o seu filho. Porque o que ela está fazendo normalmente pode ter sido alguma coisa que você fez na sua infância e que você não foi acolhida, que você não foi amada, né, foi tratada com aspereza, né, com alguma coisa desse sentido. E aí você quer repetir, porque na verdade é a sua criança interior que fala mais alto nesse momento. Então é necessário que a gente faça as pazes com a nossa criança interior. Algumas atitudes que nós temos no nosso dia a dia, por exemplo, alguma atitude de ira, alguma atitude de algum sentimento mesmo. Deixa eu pegar um exemplo aqui, por exemplo, um sentimento de inveja, alguma coisa do tipo, pode estar ligado à sua criança interior, que quando queria um brinquedo, o amiguinho tinha e você não tinha, e seus pais ou quem estava junto com você não soube acolher esse sentimento, ou não soube te explicar o que estava acontecendo, por exemplo, e nessa situação hoje do dia a dia, é a sua criança interior falando, né? Não é você, adulta, falando. E muitos estudiosos dizem, né, que a gente
tem realmente o equilíbrio da vida, que a gente consegue realmente viver uma vida melhor quando a gente faz as pazes com essa criança interior e diz para ela que agora você, a adulta, que é você que comanda, né? Você tem o conhecimento suficiente para saber que horas que essa criança interior grita e que horas que essa criança interior tá de bem, né? Tá feliz. Então é necessário mesmo que a gente faça igual o Thiago falou, um retrocesso, mas colocar pontos, principalmente que nos deixam desestabilizados na vida adulta, né? Achar esses sentimentos e fazer pergunta para nós mesmos de onde vem isso. Porque realmente está ligado com a nossa infância, está ligado com a nossa criança interior, está ligado com os desejos que essa criança tinha e não foram atendidos. Porque não é porque os nossos pais não souberam nos educar, não é isso, é o que eles tinham de melhor para fazer por nós naquele instante, naquele momento. Mas um sentimento de uma criança, né, os desejos de uma criança, não é que devem ser atendidos 100%, mas acolhidos, né, principalmente os sentimentos, para que essas crianças entendam quais são os sentimentos que passam por ela, quais são os sentimentos sentimentos bons, sentimentos ruins, e muitas vezes não aconteceu conosco. Então é necessário a gente fazer as pazes com a nossa criança interior. Até para que isso também, gente, não possa chegar a atingir os seus filhos. Porque aquilo que você não consegue perdoar, aquilo que você não consegue liberar, aquilo que você não consegue romper, a tendência é que se repita sobre os seus filhos e vá se repetindo sobre as suas gerações para que você possa aprender diante daquilo. Então é necessário encarar essa criança que se sente abandonada, ou que se sentiu rejeitada, ou que se sentiu supervalorizada demais e acabou não tendo a independência suficiente para que você possa designar aquilo que são os seus projetos, os seus desejos, ou que você não conseguiu romper o laço com os seus pais, ou todas as coisas que uma criança viveu e essa criança habita dentro de você, essa criança interior, ela habita dentro de você. Então que você possa olhar agora para essa criança, para que você possa verdadeiramente ter um encontro com essa criança, e tendo um encontro com essa criança, você possa liberar perdão sobre a vida dela. Deixa eu pegar aqui, a Rita falou, não sei o que aconteceu no passado, que eu não consigo ser uma pessoa 100% feliz. E vou te dizer mais, Rita, não importa mais o que você fez no passado. Nós precisamos enterrar o nosso passado para que nós possamos aprender com o nosso passado. E aprendendo com o nosso passado, nós possamos melhorar aquilo que é a nossa vida. Nós gostamos de falar aqui sobre os maus que assolam essa geração, que é a ansiedade e a depressão. A ansiedade é tudo aquilo que nós vivemos no futuro, que nós projetamos no futuro, na ânsia de que essas coisas deem certo, ou na ânsia de que aquilo, criando uma expectativa. Isso gera uma ansiedade, gera uma aceleração no seu coração, na sua mente, e que você acaba se ansiando por aquilo. E o passado, quando nós estamos presos no passado, é o que causa a nossa depressão, é o que nos joga para baixo, é o que nos humilha, a vontade, a nostalgia de viver naquele passado. Então, que aquela criança que você tem, que habita dentro de você e que viveu naquele passado, possa romper essas barreiras e viver sempre no presente. O que nós podemos fazer para viver melhor agora? Entenda que o agora é um grande presente que Deus deu para a vida de vocês. O agora, o agir, o imediato é o presente que Deus quer de vocês. Clamem ao Espírito Santo para que vocês possam viver no agora. E vivendo no agora, vocês possam experimentar o melhor de Deus. Que todo amor que puder, que todo amor que houver em vocês seja manifestado no agora. Esqueça tudo que ficou para o passado, aprenda com aquilo que foram os erros do seu passado, para que você não cometa mais. Libere perdão para essa sua criança interior, ela precisa ser feliz. Então agora nós vamos fazer um caminho para o processo do perdão, igual vocês já sabem, quem tem nos acompanhado, sabe que nós temos aí a oração de amorização, né? Que nós deixamos disponíveis para vocês no Telegram, também nós colocamos no grupo da mentoria, no grupo de quem acompanha a gente no WhatsApp, está lá o passo a passo da oração de amorização,
para que vocês possam fazer isso. Mas agora nós queremos, de uma maneira um pouco diferente, liberar essa criança interior de vocês. Nós gostaríamos que, através do Espírito Santo de Deus, você possa começar a olhar para você como criança mesmo. Lembre-se de você como criança, lembre-se de você alegre, lembre-se de você viver momentos em que te traziam alegria. E comece a registrar essas imagens. E diante de tudo aquilo que você sofreu, todas as vezes que essas imagens estiverem te impedindo de seguir, às vezes essas imagens são inconscientes, às vezes você projeta coisas sobre o seu filho ou sobre a sua família que são inconscientes dessa criança interior. Comece a clamar ao Espírito Santo de Deus para que você possa substituir as imagens que te impedem de seguir, mesmo inconscientemente. Que essas imagens possam ser substituídas por uma criança feliz, uma criança próspera, uma criança que tem desejo de viver, uma criança que tem vontade, uma criança que tem anseios, que tem sonhos, uma criança que tem a pureza do Espírito Santo de Deus. E que diante disso vocês possam caminhar, e que diante disso vocês possam reconhecer que essa criança que habita dentro de vocês precisa receber a liberação do perdão de vocês. Entendam que aquela criança que ficou lá atrás não teve culpa daquilo que ela sofreu. Uma criança, ela vem como uma folha em branco e que vai sendo preenchida ao longo da vida. E que você possa olhar para tudo aquilo que foi preenchido e tirar o melhor. Que você não precisa culpar os seus pais, você não precisa culpar ninguém. É só você olhar e clamar a presença desse Espírito Santo para que você possa ter essa vida transformada. Quantas pessoas são amarguradas e são rancorosas hoje porque viveram uma vida, uma infância ruim, viveram uma infância rude e não conseguem desfrutar daquilo que tem hoje de melhor na vida, porque ainda ficam sofrendo por conta desse processo. Quem não conseguiu ver a oração, chama a gente no direct que a gente manda, tá bom? Manda para vocês. Então, eu peço nesse momento agora para que vocês voltem a olhar para aquela criança. Como que vocês eram como criança? Como crianças? Como que vocês eram? Vocês eram felizes? Qual a parte da felicidade de vocês? O que vocês faziam que alegrava? O que vocês faziam que deixam vocês extremamente conectados com Deus? Eu clamo agora, nesse momento, a presença do Espírito Santo de Deus, para que vocês, reconhecendo aquilo que vocês precisam perdoar, como essas crianças, esses medos, Rita, que você está falando, tudo isso são traumas, e nós estamos aqui para orar pela cura dos traumas das famílias. E diante disso, que nós possamos, Senhor, através da presença do Teu Espírito Santo, entender que tudo aquilo que é medo ou que foi colocado sobre os nossos professores, que foi colocado sobre os nossos pais, que foi colocado sobre os nossos amigos, sobre os nossos familiares, todos os traumas que foram instalados na nossa vida, na nossa criança, que habita no nosso interior hoje, seja rompido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Todos os traumas que eu tive com os meus irmãos, com os meus pais, todos os abusos sobre os homens e sobre as mulheres, os abusos sexuais, todos os abusos morais, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Nós clamamos a Tua presença para que esses espinhos sejam arrancados do íntimo dessas pessoas, para que esses espinhos sejam arrancados dessas crianças e que essas crianças possam ser curadas e que, curadas essas crianças, elas possam usufruir hoje de uma melhora em sua vida, na vida das famílias, na vida daqueles que buscam despertar de uma família real, na vida daqueles que buscam despertar para um relacionamento real. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, com a força da Tua presença, com a força do Teu poder,
Que todas as crianças hoje que aqui estão conectadas conosco possam receber o teu fôlego novo, possam receber novas vestes, Deus. Visualize você aí agora, você que está conectado conosco. Se você tiver a possibilidade, feche os seus olhos nesse momento e visualize-se como uma criança que libera perdão, uma criança que sorri de braços abertos, uma criança que se balança, uma criança que verdadeiramente tem uma conexão com Deus. Tiago, mas a minha infância sempre foi dolorida. Você pode ressignificar na sua mente. Tiago, a minha infância foi uma infância de trabalho. Você pode ressignificar na sua mente. Faça verdadeiramente aquilo que você precisa, aquilo que você acredita, para que tudo aquilo que você tem vivido seja transformado. Vai o Espírito Santo de Deus entrando na casa dessas pessoas que agora estão aqui conectadas conosco. Manifesta dentro deles o desejo de curar os traumas das famílias, o desejo de curar essa criança interior. Mesmo, Deus, que exista um medo, que exista a insegurança, que exista a falta de coragem. Rompe, Espírito Santo de Deus, as barreiras que impedem essas pessoas de liberarem perdão para essa criança interior. Para que tudo aquilo que tenha atingido essas pessoas no passado fique no passado. Nós te clamamos, Espírito Santo de Deus, para que a tua sabedoria, o teu dom de discernimento, de sabedoria, de amor, de graça, de bondade, possa ser manifestado em cada uma dessas pessoas que estão conectadas conosco agora, e que o sopro desse teu Espírito possa fazer com que elas olhem com pureza para essas crianças que habitam dentro delas. Que tudo aquilo que impede elas de chegarem a ter um momento real contigo, por despertar de uma família real, seja colocado aos pés da cruz, e que possam enxergar a vitória de Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, já viveu o sacrifício na cruz por nós. Quando nós não conseguimos viver a abundância, nós estamos dizendo que esse sacrifício não foi suficiente. Eu vou falar isso quantas vezes for preciso. Às vezes a nossa autossuficiência impede com que nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E se você está aqui conectado conosco hoje, é porque você tem o desejo de curar os traumas da sua família, da sua criança interior, do seu perdão, que nós falamos ontem, né, sobre o auto-perdão. Comece a fazer os processos, comece a fazer as tarefas que nós estamos pedindo e clamando para vocês, para que tudo aquilo que nós estamos trazendo em oração possa agir como transformação na sua vida. Talvez você não consegue sozinho, igual a Rita nos disse, eu tenho muitos medos. Não tem problema sentir medo, não tem problema sentir insegurança. Segure na mão de Deus e clame a presença desse Espírito Santo para que Ele mesmo possa se encarregar de fazer essa transformação. O mais importante é que vocês possam querer e desejar ardentemente no seu coração, como uma oração sincera, como um incenso bom ao nariz de Deus, que a sua oração sincera, o seu desejo, o seu arrependimento possa chegar ao coração de Deus, para que Deus possa reconhecer diante daquilo que são as suas dores, a sua vontade de mudança, o seu desejo de mudança. Tem uma coisa, Rita, que você falando sobre medos e inseguranças, e a gente que comanda, né? Se você, uma única vez, quando você passar por uma situação de medo, você realmente encarar e vencer os outros vão ficar minúsculos perto. Porque a primeira vez que a gente vence a gente está falando para o nosso cérebro, para o nosso coração, que quem comanda é a gente. E aí, acabou. Não tem vez para o medo, não tem vez mais para as inseguranças. Porque talvez a sua criança interior foi uma criança muito super protegida, né? Não poderia fazer muitas coisas, né? Tinha
A Não questão tinha da independência, né? tinha a questão da sobreproteção, não tinha autonomia para realizar as coisas, né? Então isso aí vem, sim, gera medo, gera inseguranças, né? Então a primeira vez que você, com a ajuda do Espírito Santo, literalmente vencer um dos seus medos, aí não tem vez mais nenhuma para Rita. A Rita vai comandar todas as vezes esse cérebro e esse coração dizendo: medo você não manda em mim, porque Jesus disse claramente: dou a vocês não um espírito de timidez e de medo, mas eu deixo a vocês um espírito de sabedoria e amor. E que vocês possam, todas as vezes que o medo acometer vocês, lembrem-se que o medo, ele provém de Satanás, ele não provém de Deus. Então, todas as vezes que o medo surgir na sua vida, dê um comando para o seu cérebro, que é o seguinte: eu sou imagem e semelhança de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Todas as vezes que o medo acometer a sua mente, todas as vezes que a insegurança acometer a sua mente, todas as vezes que o pensamento de depressão acometer a sua mente, os pensamentos de ansiedade começarem a acelerar o seu cérebro, fala: ei, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu tudo posso naquele que é a minha fortaleza. Comece a substituir as suas imagens mentais. Pense no pequeno Davi enfrentando Golias, no pequeno Davi enfrentando os leões, no pequeno Davi enfrentando tudo aquilo que foram os obstáculos que a vida colocou sobre ele e vencendo todos esses obstáculos. Imagine uma criança entrando na frente do exército, pegando Golias, o maior de todos os lutadores daquela época. E ele falando assim: ei, você não é maior do que o Deus que eu conheço. E é em nome desse Deus que eu mesmo vou te derrotar. Olha que forte isso. Olha que coragem, olha que determinação. Porque a confiança dele não estava nele, mas estava no Deus que realiza todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa: abra espaço para Deus agir sobre a sua vida. Abra espaço para Deus derramar o conhecimento. Abra espaço para Deus transformar a sua vida. Às vezes a gente fica tanto querendo resolver com as nossas mãos, a gente fica querendo tanto se agarrar em fazer por nós mesmos, que não existe espaço para Deus transformar as nossas vidas. Abra espaço para Deus transformar a sua vida. E que assim nós possamos viver o melhor de Deus. Se renda aos pés de Deus. Às vezes você não consegue, você reclama o tempo inteiro que a sua vida não muda, que faz 48 anos que você ora, que faz 7 anos que você ora, que faz 50 e tantos anos que você ora e a sua vida não muda. Talvez seja na hora de mudar a sua mentalidade, a maneira como você se relaciona com Deus, para que tudo aquilo que impede hoje, todos os traumas, todos a falta de perdão que você vive hoje, atinge diretamente a sua família, atinge diretamente a maneira como você vive. Abra espaço para Deus, meu irmão. Abra espaço para Deus, minha irmã. Entenda que você é dependente dele, e sendo dependente dele, você precisa se render aos pés dele. Mas isso não elimina a sua responsabilidade de fazer as coisas que você precisa fazer. Ser dependente de Deus e estar rendido aos pés de Deus não tira a sua autorresponsabilidade, porque o Davi poderia muito bem não querer enfrentar o Golias, mas Davi pegou a pedra, pegou a funda, rodou e acertou a cabeça do gigante. Davi também, mesmo crendo em Deus, teve a atitude correta de fazer o que precisava ser feito. Eu creio que através dessas lives, lendo a palavra todos os dias e muitas orações, eu vou vencer. Eu creio em nome de Jesus Cristo que você, com a conexão com o Espírito Santo, tudo aquilo que nós vamos derramar através desse Espírito, sendo canal da graça, a sua vida será transformada e restaurada. Não por aquilo que eu e a Bárbara somos, mas por aquilo que nós acreditamos que Deus é capaz de fazer. Não existe impossível para esse Deus que nós vivemos. Não existe impossível para esse Deus agir sobre a sua vida. Só é preciso abrir espaço.
Chegamos ao final da nossa live. Que Deus possa tomar conta de vocês, que Deus possa estar com vocês, abençoando o dia de vocês, para que todas as coisas possam ser feitas e realizadas. Libere perdão para a sua criança interior. Libere perdão para tudo aquilo que você precisa hoje. Lembre-se. Aceite essa criança interior, dê espaço para ela, né? Realmente faça as pazes com essa criança interior para que a vida possa fluir. Lembre-se, coragem e atitude. Lembre-se, coragem e atitude. Nós também amamos você, Letes. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado por tudo aquilo que vocês são sobre as nossas vidas. E se está fazendo sentido para vocês essa live, compartilha para pessoas, manda testemunho para a gente, e que isso é muito importante para nós. Oi, Ju, um beijo, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, que vocês tenham um dia extraordinário, liberando perdão para essa criança. Se perdoe, seja feliz, põe um sorriso na cara, vá viver o melhor de Deus para a sua vida. Não perca tempo, porque não há mais tempo. Deus abençoe a vida de vocês. Coragem e atitude. Comenta aí no nosso Instagram, marca, faz assim, coragem e atitude. E marca hoje um monte de gente que você conhece que precisa tomar coragem e ter a atitude. Pode, gente, vocês podem falar com a gente no direct o que vocês precisarem. Nos usem, estamos aqui para que vocês possam nos gastar, tá bom? Tira um print aí, marca a gente, vamos fazer um sorrisão. Marca a gente lá, postem, né? Marca as pessoas que vocês querem que estejam aqui conosco também, que faria sentido para elas. E na hora que marcar lá, põe aí hashtag coragem e atitude. Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe. Até amanhã, às 6h30 da manhã, até às 7h. De segunda a sexta, estamos aqui com vocês para transformar e curar os traumas familiares. Tamo junto, Deus abençoe.